Também o Romero falando, começando pelo São Paulo, foi 3-1 o jogo, o São Paulo venceu, e aí tava uma sensação, pô, mas como assim, como que não goleou, tava com 2 a mais, tava assim, tava assado. O Zubeldia parece que Arnaldo, deu uma noção de como estava. A gente estava aqui, em outras palavras, ele falou, o time estava completamente abalado depois da eliminação na Libertadores, a gente tinha que ganhar, do jeito que desse, e ganhou. Então ele não vai no eco da torcida, de parte da torcida, né, que queria golear, queria fazer 5-0 e tal. Eu acho que essa parte da torcida, acho que ela talvez não conheça muito a história do clássico e talvez a história do São Paulo pós-eliminação de Libertadores. O São Paulo é o clube do Brasil que mais vive a Libertadores, pro bem e pro mal. Quando o São Paulo perde uma Libertadores, a casa literalmente cai. Demora. É só ver o histórico. Desde o Vélez, desde o tricampeonato. Né? De 2007 para cá foram, pós-eliminação, 3 empates, 3 derrotas. E agora, com essa vitória aí, 4 vitórias. Não, mas não é só o jogo seguinte, é o que... Sim. É a sequência, né? E, particularmente, esse grupo aí, quase todo mundo veio para o São Paulo para jogar e tentar ganhar uma Libertadores. Com o time eliminado, a estratégia, eu ficava pensando, o que ele vai fazer? Ele vai manter os principais jogadores que foram diretamente responsáveis pela eliminação contra o Botafogo, ou vai mesclar? Ele optou por manter os principais jogadores, talvez numa conversa entre eles mesmo. Não, professor, nós vamos jogar. Me parecia taticamente muito arriscado, fisicamente mais ainda e emocionalmente um desafio, né? O São Paulo ia jogar no 4-2-4, que a gente sabe, contra o time que vinha tendo um dos melhores meios do Brasil, com 3 volantes e um meia. E o São Paulo joga com 2 no meio. E ia jogar contra esse time aí, que teve um dia a mais de descanso, pôde se preparar, depois acho que é outro caso, não se preparou, mas essa é uma outra coisa. Então o São Paulo foi com aquela escalação com os mais cascudos. E eles responderam. Aí que tá, eles responderam. O Luiz Gustavo marcou bem o Garro, o Caleri tomou as decisões acertadas o tempo todo, o Lucas pegou a bola para bater o pênalti e fez o gol aos 45, 50 do primeiro tempo. Então, nesse aspecto, e o São Paulo precisava se reabilitar, o São Paulo se reabilitou numa rodada que todo mundo provavelmente venceria na faixa do São Paulo. Só o Cruzeiro não se beneficiou do fator mando e tudo mais. Levando em consideração que o São Paulo jogou em Brasília e não no Morumbi. O São Paulo, aliás, não jogou no Morumbi contra o Corinthians esse ano. Ganhou em Itaquera, quebrou o tabu, empatou em Itaquera no primeiro turno, naquele jogo polêmico lá do Carlos Miguel, e ganhou em Brasília. A cobrança, aí que tá, né, Tironi? Se você falasse com o torcedor do São Paulo, ganhar do Corinthians por 3-1, a cobrança é por conta dos 2 a mais. E o torcedor do São Paulo quer devolver o 6-1 lá de Itaquera, quer não sei o que lá. Aí é uma outra situação, né? Entre a vitória e a goleada, né? A cobrança do torcedor do São Paulo, acho que ela acontece a partir do segundo tempo do jogo, não do primeiro tempo, porque o primeiro tempo acabou. Não teve 11 contra 10 praticamente no primeiro tempo. Fez o gol de pênalti e acabou o primeiro tempo. E aí a gente teve uma outra conotação, o segundo tempo, uma outra situação. O Ramon Dias, para mim, mexe bem com a linha de 3, aí marcando a saída de bola. Tudo que ele não incomodou o São Paulo no 11 contra 11, ele incomodou com o 10 contra 11. Colocou o Carrijo numa posição que você fala, onde esse cara tá jogando? É no lado? É no meio? O São Paulo demorou a entender. Mas aí, em outra situação de destempero, e aí isso me surpreendeu muito o Corinthians, eu acho que surpreendeu o Ramon também. O Ramon analisou mais o Corinthians do que qualquer pessoa. Ele ficou decepcionado, porque eu acho que o Corinthians fez uma partida ruim tática e, sobretudo, emocionalmente, né? O que o Fagner e o André Ramalho fizeram foi enterrar o time dele. E o André Ramalho é expulso num momento em que o Corinthians se incomodava o São Paulo no 10 contra 11. E aí, saiu o segundo gol, parecia que o jogo tinha acabado.
Mas aí tá aquela coisa, né, Tironi? Tá aqui, tá 11 contra 9, 2-0, acabou o jogo. Não, não acabou o jogo. Depende. E quando o Yuri Alberto faz o gol no 2-1, o jogo ficou vivo. O jogo ficou vivo com 11 contra 9 e é isso que o torcedor do São Paulo não esperava. Passar por esse sufoco. São Paulo ainda tem 10 jogos na temporada para garantir uma vaga na Libertadores, como disse o Zubeldia. Só 4 como mandante. Contra o Vasco provavelmente não vai ser no Morumbi. Depois a gente vai falar sobre isso um pouco, nesse imbróglio de bastidores que está rolando nacional. Não existe só Flamengo e Corinthians nesse barco, existem vários clubes nessa Copa do Brasil versus brasileiro, né? Tem muita coisa aí envolvida. E o São Paulo passou do primeiro obstáculo, do pós-Libertadores, pós-eliminação. Ganhou, se manteve entre os 5 e agora ainda tem esses 10 jogos para pelo menos manter a posição dele e voltar a disputar a Libertadores ano que vem. E aí, Vessa, com 2 a menos, o Corinthians lutou, os corintianos reclamando muito da arbitragem. Teve as 2 expulsões para o lado do Corinthians e a reclamação principal é que teve cotovelada do lado São Paulino também, dos São Paulinos nos corintianos e que o juiz não deu. É isso, ó. Parte da torcida do São Paulo na bronca aí com o time, apesar da vitória e tudo mais, exatamente porque essa parte da torcida do São Paulo sabe que não foi um jogo para 3-1. O São Paulo não fez para merecer o 3-1. O 3-1 é consequência do 2-0. Eu não estou falando de gols, eu estou falando das expulsões. Eu sou o cara que desde que eu comecei nesse programa em abril, pouco falei de arbitragem. Não, pouco falei de arbitragem. Inclusive, critiquei muito a diretoria do Corinthians quando tentou pegar essa muleta em 2 erros que aconteceram contra o Juventude, por exemplo. Quando o time ficou com 11 contra 9, e eu achei um absurdo o Corinthians não ganhar do Juventude com 11 contra 9 e a diretoria querer dar entrevista depois do jogo. Aquilo para mim foi um absurdo. Então eu estou muito tranquilo para dizer, e ó que o Corinthians teve vários lances aí complicados no Brasileiro, como um pênalti, por exemplo, dado ao Cuiabá dentro de Itaquera, daquele jeito que foi no Pita, fora de campo, e depois o pênalti no Coronado, acabou o jogo que não dado, o pênalti acabou 1-1, quando eles perdem 2 pontos em casa. Isso colocado, para mim a arbitragem ontem, ela acabou com o jogo, ela só tinha um lado, e ela só enxergou um lado o tempo inteiro. E vocês vão perceber que em nenhum momento eu vou contestar as expulsões corretíssimas do Corinthians. Em nenhum momento. E, aliás, o torcedor do Corinthians, nisso, ele é muito bacana. Não tem um torcedor que fala que o Fagner foi certo e que o André Ramalho foi certo. Ninguém. Mas também, né? Ninguém. Mas como? Mas torcedor poderia falar que não. A direção talvez tenha passado a mão na cabeça. Não. Ah, não? Pelo contrário, o Fagner está sendo cobrado e o André, ninguém está elogiando ele. Isto colocado, ou seja, as expulsões do Corinthians foram corretas. Mas daí, o São Paulo ter terminado esse jogo com 11 é um escárnio. O São Paulo não poderia ter terminado 11 com tantos lances como aconteceram. Uma cotovelada do Alan Franco no Yuri que a gente acaba de mostrar na lupa. Quando essa cotovelada, 0-0, o jogo começando, isso é rua. Isso é rua. Ainda mais no critério que ele expulsou o André contra o Luciano. Se ele expulsou o André contra o Luciano, você poderia até falar assim, não, isso pra mim não é rua, tá tudo bem, desde que ele não expulsasse o André com o Luciano. O critério era o André com o Luciano, esse é rua também. O Alan Franco era rua também no Yuri. Isso aí, você comparar o André, ele agride o Luciano... Sem bola em jogo. E detalhe, o Luciano com o amarelo, o que ele fez, para quem as pessoas não esquecem, sabe por que ele foi expulso? Ele deu a cotovelada. E sabe por que ele deu a cotovelada? Porque o Luciano com a bola parada quis dar o chapéu, tinha um amarelo. As pessoas não perceberam. Ele foi zoar com o amarelo, que era um lance para amarelo. Então teve o Alan Franco lá, teve a entrada, um carrinho do Luciano no André Ramalho, quase quebra a perna que ele só levou cartão amarelo, que quase quebra a perna dentro da área. Então, assim, o São Paulo terminar esse jogo com 11 é um escárnio. O Corinthians teria que ter terminado com 9. Só um maluco para dizer que essas 2 expulsões estavam erradas. E eu não vou ser esse maluco.
Só que o São Paulo não poderia ter terminado com 11 jamais esse jogo. O 3-1 ele acontece por causa do 2-0. Em condições normais, o Corinthians não teria perdido por 3-1 para o São Paulo. O Corinthians começa o jogo melhor. Até 20 e 25 minutos o Corinthians é melhor no jogo, com mais intensidade, ficando mais com a bola. O São Paulo iguala e termina o primeiro tempo melhor que o Corinthians. Só que ali acabou, depois que o Fagner fez, e de novo o seu Fagner fez, porque quando teve um derby na pandemia, que ele põe a mão na bola, é expulso, no final do primeiro tempo, toma 1-0, acabou o clássico. É exatamente a mesma coisa. Só que o meu ponto é, aquele jogo do derby do Palmeiras, o Palmeiras não tinha ninguém para ser expulso. Ontem tinha. Aquele 2-0 que o Corinthians tomou. Eu não vou negar, não. Eu concordo com ele, tá? Em algumas partes. O único culpado pela eliminação, pela derrota do Corinthians. Ontem o Fagner também é culpado. Mas não dá para o Corinthians terminar o jogo com 2 a menos e o São Paulo terminar com os 11. Então foi ontem um VAR de Daniel Nobre Bins e o glorioso Rafael Klein, os dois do Sul, o árbitro. Eles só tinham um olhar para um time. Tudo que aconteceu pro outro time, não aconteceu nada. E aí entra um ponto que eu queria dizer. O Yuri Alberto toma essa cotovelada do Alan Franco, sem bola, ele levanta e segue o jogo. E aí veio a aula do Caleri. O Caleri toma 2 pancadas, segue no lance de maneira incrível. Quando ele toma do Fagner, ele morre e fica no chão. O lance segue, o São Paulo perde um gol, ele não participa do gol e segue lá. Do tipo, eu sei que eu tomei a entrada e vocês vão olhar aqui. Então, o que o Caleri ontem fez foi uma aula de como ser jogador com o VAR. De maneira corretíssima, ele está perfeito. Ele toma a entrada no tornozelo, o Fagner tinha amarelo, aliás, o primeiro amarelo dele é bem contestável porque o árbitro fala rodízio, só que o rodízio não era dele. O Lucas tomou 3, uma do Charles, uma do José Martínez e a terceira foi o do Fagner. O rodízio no Lucas rolou, mas não era o Fagner. Ele foi o terceiro e tomou amarelo. Isso é uma outra coisa. Então, o Caleri ontem mostrou como tem que se reagir numa época de VAR. Ele perdeu o lance de gol do São Paulo para ficar no chão, para informar a arbitragem. Eu tomei no tornozelo, está doendo meu tornozelo, vocês podem olhar que isso é pênalti. E foi pênalti corretamente marcado, o Lucas foi lá e bateu. Então, a parte da torcida do São Paulo tá brava porque a torcida sabe que o São Paulo não jogou para 3-1. Não foi um jogo para 3-1. Ele virou condicionado um 3-1 porque o time ficou com 9. E repito, era para ficar com 9. Só que o outro não dava para ter terminado o jogo com 11. Esse era o meu ponto. No final, eu dou minha opinião. Pro Corinthians, que eu acho que o empate estava colocado nas contas de todo mundo, na minha pelo menos. Eu não colocava a vitória contra o São Paulo para escapar do rebaixamento. Eu colocava só o empate. O Botafogo eu colocava derrota, o São Paulo eu colocava empate. Que freia um pouco essa melhora, mas que deixa ainda o setembro do Corinthians muito diferente do que foi o agosto, o julho e o junho. O Corinthians termina o mês de setembro com 5 vitórias e 2 derrotas, uma para o Botafogo como visitante, São Paulo como visitante. Eu acho que termina um setembro muito bem, o time forte, e a ver agora que se os jogadores do Corinthians não entram numa pilha que o torcedor entrou. Só para finalizar, o torcedor, desde o lance do escárnio que a CBF fez da palhaçada da troca das datas, rasgando o seu próprio regulamento, ele entrou numa paura de prejudicar. Quando veio essa arbitragem que foi, juntou tudo isso. Então, jogadores, comissão técnica e diretoria não podem entrar. O time está bem, joga bem, o time está melhorando, o time tem elenco, tem que continuar jogando e não entrar nessa pilha e deixar essa pilha para o torcedor, porque o lance de sábado à noite, a hora que sai a troca da data, mais a arbitragem domingo, está condicionando um torcedor a ficar de uma maneira que não adianta, vai ser até contra a Rede Globo, porque não teve replay do Alan Franco, foi um torcedor que pegou na câmera e trouxe isso, porque a Globo não mostra o Alan Franco dando no Yuri, não fala, não comenta, não repete. Até isso os caras estão colocando, o torcedor está entrando. O que eu acho que para mim é uma bobeira, não tem nada a ver, né? Não passou o replay e tal. Eu não acho essas coisas, eu desconsidero completamente. Mas até isso os caras estão indo. Então,
Eu acho que é a hora dos jogadores, comissão técnica e diretoria não entrarem, né? Deixar pro torcedor, tentar não entrar na pilha, ver o trabalho que está sendo feito, a melhora do time, que eu acho que é possível sair dessa situação, porque o time hoje joga um pouco para isso. Tarde demais, entraram na pilha. Essa é a questão, eu acho que essa é a situação. Então, só pôr o Fabinho Soldado falando, porque ele falou justamente sobre a arbitragem, aí a gente completa e o Massini também entra na conversa. Vamos ouvi-lo. A versão terminou, eu acho que o Fabinho Soldado e o Augusto Melo referendaram. O Corinthians misturou tudo. E, de novo, o Corinthians, como diz Rodrigo Versoni, não é coitadinho. Nunca foi, nunca será. O Corinthians, a partir do momento em que se envolveu no sábado o Corinthians fez treino aberto, pronunciamento do presidente contra a mudança de data da Copa do Brasil, o Corinthians não se preparou direito para o jogo com o São Paulo. Basicamente foi isso que aconteceu. Inclusive aqui, mentalmente. Né? O que os jogadores do Corinthians fizeram em campo mostra um descontrole total. E o treinador com o time. Ele percebeu isso, o Ramon disse. A única entrevista sensata sobre o jogo. Meu time estava bem, meu time estava tranquilo, meu time estava bem preparado, fora o aspecto emocional, e não conseguiu jogar no 11 contra 11. O Garro não jogou nada, o Romero não jogou nada, os 3 volantes jogaram nada, e o Corinthians, com 2 jogadores descontrolados, teve as 2 expulsões. Porque o Corinthians começou a fomentar o tudo contra todos. O Massa perguntou pra gente aqui, que história é essa? Me explica direito essa questão da Copa do Brasil. Pois bem, Massa. A CBF inverteu, né? Colocou, em vez de depois da data FIFA, os jogos da volta da Copa do Brasil, como estava previamente acordado, colocou jogos do Brasileiro para esse meio de semana, envolvendo os 4 semifinalistas. Aí ele mexeu com a vida do Corinthians, do Vasco, que reclamaram, do Flamengo e do Atlético. Como o Flamengo tinha pedido isso, forçado isso, o Santos ficou muito em cima do Flamengo. O clube que mais forçou essa mudança foi o Atlético. Porque o Atlético não tem data. O Atlético tem 2 jogos a menos no Brasileiro. E ele está nas 2 Copas. O Flamengo tem data. Quando jogaram a Libertadores, o Flamengo tem data. O Flamengo não está mais na Libertadores. O Atlético está. O Atlético não tem data. Então, o clube mais estrangulado não é o Flamengo, é o Atlético. Ninguém está falando do Atlético. E mais, o Corinthians, Flamengo, Atlético e Vasco vão jogar pelo Brasileiro, pós-data FIFA. E os 4 adversários? Você acha que eles gostaram de ter os jogos antecipados? Não existe só o Corinthians no mundo. O Corinthians não está contra a estratosfera. O Corinthians tem um presidente principiante, um diretor principiante, um departamento jurídico que se dissolveu, e o papel de coitado não cola para ninguém. Você acha que o São Paulo gostou de jogar com o Vasco na quarta-feira pós-data FIFA sem ter campo para jogar? Só que o Corinthians, que só olha para ele, dessa vez não olhou para ele. Não olhou para ele para quem ele ia jogar, contra quem ele ia jogar no jogo do Brasileiro. O Corinthians não priorizou o Brasileiro. O Corinthians está priorizando ser campeão. E no Brasileiro ele tomou uma paulada, bem dada. Porque ele jogou pior, porque ele foi pior, porque ele se preparou pior. Então essa muleta, é uma boa expressão do Versoni, não cabe para o Corinthians. E o discurso nós contra todos, que os clubes fazem, contra tudo e contra todos quem? O intervalo era melhor, o campo era neutro. E era isso que o Corinthians ia jogar? Para o cara entrar por cima da bola, o outro dar uma cotovelada sem bola, fora do lance, era isso? Quem está contra o Corinthians? É o sistema, o establishment. Né? Então o Corinthians ontem, o que aconteceu? Deu medo. Sabe o que aconteceu? Tirando, deu medo. O medo foi um pouco aliviado porque todo mundo perdeu na rodada, mas deu medão. Deu medão das 10 rodadas. Deu medão das 10 rodadas. Porque agora não tem margem de erro. Né? Então, ou o Corinthians privilegiar o Campeonato Brasileiro com a preparação que fez o jogo do São Paulo, treino aberto, foguetório. Qual que era o comentário? O cabelo penteado do Depay. Aliás, o Depay foi colocado em campo pelo Ramon Dias sem a menor condição. Ninguém está discutindo isso. Ninguém está discutindo o Fagner. Ninguém está discutindo o André Ramalho. Ninguém está discutindo o sistema tático. Ninguém está discutindo a forma do Depay. Porque o Corinthians elegeu o inimigo comum. Agora, ou olha para dentro e sai dessa situação no Brasileiro, ou vai faltar cada vez menos uma rodada. Né? Massa. E agora eu quero ver na volta do Brasileiro, na hora da data FIFA, se o Corinthians vai priorizar mesmo o Campeonato Brasileiro. Nessa semana não priorizou. A mudança, para mim, não tem nada a ver com
a luta de clássico, nada. A mudança existe um calendário desde janeiro programado, um clube pediu, sem anuência de 2 dos 4 envolvidos. Não só 1, 2. E tem uma influência entre 4 adversários. O Corinthians não está sozinho, não. Exatamente. Aliás, o Corinthians se ferra, porque o Fluminense, que luta contra ele no rebaixamento, o Fluminense vai pegar um Flamengo enfraquecido depois da data FIFA, do que poderia pegar um Flamengo forte no final de semana. Até isso, a mudança está ferrando o Corinthians. O Corinthians tá bom. E o Fluminense, qual é o principal jogador? Não muda nada. Qual o jogador? Ah, não. Qual é o principal jogador do Fluminense hoje? O Fluminense está... Qual é o principal jogador do Fluminense hoje? O Arias. Vai jogar contra o Fla-Flu? Não vai. Não tem todo. Ninguém quer jogar na quarta-feira ou na quinta-feira. O Fluminense tem jogador convocado, o Atlético Paranaense tem jogador convocado, o São Paulo tem jogador convocado. Não existe só o Corinthians no mundo. Não, mas é que você está colocando o pós, eu quero entender. Não, tá tudo bem a troca? Claro que não, para todo mundo, tá errado. Não, para todo mundo. Mas então, o Corinthians misturou tudo, no mesmo balaio. E todo mundo tá contra, fora Flamengo e Atlético. Tem os seus motivos. Os adversários... É que ninguém falou nada até agora. Não, porque só o Corinthians e Vasco. É claro, mas então... Só os dois. Falou na hora certa? Acho que não, né? Tá tudo misturado. Não, eles estão há 3, 4, 5 dias tentando conversar, certo. E a CBF ignorando, levando nos bastidores então, e deixando para poder atender o time e rasgar o próprio regulamento. Então tem 6 trouxas aí, né? Não é só o Corinthians que é trouxa, são 6 trouxas. Então estão 6 trouxas. Então é isso. Beleza, chegamos à conclusão, são 6. Massa, vamos lá. Primeiro o Lucas Novosadi te fala, isso é modus operandi, o tal de contra tudo e contra todos a pior por pressão na zona que estão. Até semana passada era só alegria. E iam passar o carro. Inclusive o Vessone palpitou 3-1 fora o baile, é verdade. E o Ângelo fala, a história é sempre a mesma. Quando a coisa aperta é só falar que tem perseguição, que é contra tudo e todos. Todos os times, sempre igual. Muito bem, Massa. Muitas coisas para falar do clássico, além da questão da arbitragem. Você falou uma frase uma vez, né? Time que está com 2 a mais ou 1 a mais, tal, tomar um gol com um cara desmarcado também não dá. Que foi o que aconteceu ontem no gol do Yuri Alberto, que deixou o Corinthians... Depois eu vou dar uma opinião sobre isso. Do Romero. E quase tomou o segundo. Exatamente. Mas, enfim, muitas coisas para falar do jogo. O foco do Corinthians, o jogo do São Paulo. Enfim. Eu vou deixar a arbitragem para fechar o meu comentário, porque eu quero falar de como eu me preparei para ver esse jogo, né? Lá em casa tem aquela janela, aquela cortina blackout na sala, porque o sol bate muito forte e a televisão fica perto e tal. A Renata saiu, fiquei eu e os 2 cachorros, botei o colchão do quarto do solteiro na sala, junto com o sofá, e fiz um king size para mim e para os cachorros. E liguei a televisão, falei, eu vou assistir esse majestoso, bacana. E fiquei abismado com o tanto de grosseria que eu vi no jogo. Sim. Uma coisa horrorosa. Grenal. Então, assim, não é grosseria de pancada. Isso grosseria de técnico. Jogo. Eu fiquei muito espantado, muito mesmo. O jogo já estava ruim antes da expulsão. Um pega a bola, devolve pro outro, outro pega a bola, devolve pro outro. É óbvio que tem uma agenda positiva que se quer impor dos dois lados, né? A agenda que vinha, o Coringão, vamos lá, Depay, as tranças do Depay, a faixa, patrocinador novo anunciado um dia antes. Tá tudo certo, tá tudo bem. Não tá nada bem. Nós vimos no jogo, não tá nada bem. Porque a arbitragem, vou falar depois. O que eu vi me deixou surpreso com a bebezice do Zubeldia, que o time do São Paulo voltou para o segundo tempo completamente desorganizado. O Corinthians melhorou com 10. Então quando o time melhora com 10, é porque o com 11 já não tava legal. Eu discordo do Vessa, acho que o jogo estava mais equilibrado no 11 contra 11, né? E assim, depois, no segundo tempo, quando o São Paulo tem 11 contra 9, é inacreditável o comportamento do São Paulo. E aí, não tem essa questão, perdemos a Libertadores. Cara, você tem supremacia física em campo, você tem 2 jogadores a mais em campo, e você minimamente não consegue
colocar a bola como foi feito no terceiro gol. Você tinha, às vezes, 4 contra 3, às vezes 5 contra 3. E mais, o nosso querido Ramon Dias colocou em campo o Coronado. Se vocês repararem no terceiro gol do São Paulo, o Coronado desiste do lance. Porque não estava aguentando mais. Ah, mas ele estava correndo mais que os outros, porque o Corinthians tinha 9 e o São Paulo tinha 11. Sim, mas ele não entrou desde o início. Então, existem sinais, cara, no São Paulo, muito preocupantes, e a vitória, o resultado em si, não pode apagar isso. Você não pode ficar com 2 a mais e tomar sufoco. Você não pode ver o Corinthians mais organizado com 9. É por isso que parte da torcida ficou pé da vida. O que aconteceu com Palmeiras e Corinthians em Barueri esse ano? Então, mas... Não, foi diferente. Um goleiro no gol, o zagueiro. Foi faltando 3 minutos e o Palmeiras estava muito melhor, controlou muito mais o jogo. O que aconteceu? Muito mais do que isso fala dos seus foi erros. Foi 2-2, mas por causa de uma falta no final. Isso não pode acontecer. Então, mas isso não justifica. Claro que não. Mas agora, tem jogos específicos. Então, ok. São Paulo ficou 35 minutos com 2 a mais. Vocês foi expulso aos 17. Vocês eram já da imprensa quando, 2006, São Paulo campeão do mundo, e foi campeão brasileiro. São Paulo do Muricy, Corinthians do Leão. Corinthians teve 2 jogadores expulsos no primeiro tempo. Primeiro tempo. Lateral César e... Magrão, eu acho, talvez. Magrão, acho que não. Foi uma confusão também. São Paulo campeão brasileiro, pontos corridos. São Paulo do Muricy tinha sido campeão do mundo. Resultado final, 0-0. E o Corinthians ainda teve uma última bola para fazer 1-0. Então, depende do jogo. Então, ok, depende do jogo. Mas, espera aí. Isso não me impede de ver o que aconteceu. Eu tô lembrando coisas. Isso pra mim não ameniza em nada. Porque o Palmeiras foi mal. Não é normal, não é o padrão. Como a gente fala aqui no começo, é normal. Não. Você está com 2 a mais e. Exato. Aconteceu, claro que é normal. Empate, é óbvio. Isso fala sobre o trabalho. É que a paura que o Palmeiras teve naqueles minutos finais desse ano, o São Paulo teve. Isso eu só comparei porque Palmeiras do Abel e São Paulo do Muricy são 2 instituições de solidez, certo? Estou pegando 2 exemplos de paura completa. Pode acontecer. Com torcida única do Palmeiras, o goleiro tira o braço da bola e vão tirar em caixa. Ok, tá errado. Isso não me impede de ver o que aconteceu. Claro, só estou fazendo essas ressalvas. Isso não pode acontecer. Então, essa agenda positiva em cima do trabalho do ele tem que ser cobrado. Não existe o treinador do São Paulo precisa ser cobrado. Mas ele está sendo implacavelmente. Mas não é porque ganhou o jogo que está no caminho certo, que entendeu, que está errado. O Tironi falou, não pode. São Paulo ganhou, mas parece que perdeu. Isso perdeu, não. Mas parece que ganhou. Não, aí não, eu não estou falando isso. É o que está acontecendo no dia seguinte. Mas peraí, eu estou falando isso? Não. Bom. Mas é o que está acontecendo. Senão eu vou ficar louco aqui. O Zubeldia está sendo cobrado implacavelmente, inclusive internamente. Isso é um fato. Sem maritaca. Não, mas é a maritaca. Então, mas não, peraí. Mas a cobrança tem que acontecer, mas sem aquela história de mandar embora, não deu, aí é diferente. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que também a demora para mexer... Não ter maritaca no Palmeiras ou no Corinthians faz com que a coisa... É mais fácil você falar todos estão contra a gente, depois que você perde o jogo, do que ter as divergências internas. Aí é o externo, o que você passa para fora. Exatamente. O que passa para dentro tá lá, entendeu? Quem vai cobrar o Ramon Dias? Quem vai cobrar o Fagner? Quem vai cobrar o André Ramalho? Ok, mas quem vai cobrar o Depay? Não vão, né? São outras, é mais fácil cobrar a CBF. São outras questões. Sobre a arbitragem, acho que o São Paulo terminar com 11 também, tá tudo certo, hein? Podia ter terminado com pelo menos 1 a menos tranquilamente, na minha visão do jogo. Agora, as expulsões do Corinthians, acho que ninguém discute na face da terra. Não tem essa discussão, para mim. Para mim é claro. Agora, fica claro também a incapacidade do Zubeldia de mexer no time, a incapacidade dele de entender o jogo com 2 a mais, né? Isso é preocupante, isso preocupa. Não é algo para mandar o cara embora. É diferente o que eu tô falando. Sim, concordo. Mas ele entender o que aconteceu ontem.
Então é isso, né? O Arnaldo tá um pouco pilhado aí nas análises. Eu também acho, galera. A gente é São Paulo, mas a gente tem que falar a verdade. Pô, o São Paulo terminar o jogo com 11 também foi ótimo pra gente. Foi um lucro pra gente, tá? Na boa. Mas vitória do São Paulo 3-1, que vale os 3 pontos, né? Pô, a gente veio de uma eliminação muito, muito triste. Não foi da forma que foi. Foi muito cruel com o nosso clube. Então acho que daí também pesou um pouco a confiança do jogador. Mas com 2 jogadores a mais, cara, sofrer como sofreu, é isso. Mas é clássico, ganhou do Corinthians, é isso. Afundou mais o Corinthians, né? 3 pontos. O Flamengo ganhou ontem no finalzinho, porque senão a gente tinha passado o Flamengo no G4. E agora tem mais uma semana para jogar contra o Cuiabá, né? Que é o vice-lanterna. É difícil jogar contra o Cuiabá em Cuiabá, mas é o vice-lanterna, vai ter uma semana para descansar, tranquilidade. E eu acho que a gente pode até lutar pelo G4, cara. Não só pelo G6, mas pelo G4. Não sei a opinião de vocês. Todos esquece pra Band Esporte, link na descrição. Se inscreve no canal, deixa o like, comente sua opinião aí, valeu? É nóis e 3 pontinhos, velho. Cadê o Depay?